Paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo, sou professor da escola bíblica dominical e também sou teólogo por formação. Como já havia anunciado na quinta aula sobre o casamento é para sempre, aqui no nosso canal nós temos vídeos uma vez por semana, sempre aos domingos, sobre a aula que vai ser ministrada no domingo próximo, e durante a semana nós temos as nossas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 7. Vamos entender um pouco esse contexto e espero aí esclarecer algumas dúvidas. Eu sei, compreendo e entendo que o assunto não vai se exaurir, não vai se acabar somente naquilo que eu ministrei nessas reflexões que eu coloquei. Eu sei disso e compreendo isso, mas eu procurei dar bases e compreensões dentro da revista para que nós pudéssemos ter um leque daquilo que a Bíblia fala. Entendendo também, já colocando aqui, que a Bíblia não tinha por questões obrigatórias falar sobre detalhes de qualquer assunto que seja, porque a Bíblia foi escrita com o intuito de mostrar ao homem o plano da salvação. Então, alguns assuntos, a autonomia e a autoridade foi dada à igreja, porque tudo que fores ligado na terra será ligado no céu, e tudo que fores desligado na terra seria desligado no céu. Daí compreendemos que a Bíblia não trata de todos os assuntos. A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, o Novo Testamento, e há milhares de anos no Antigo Testamento. Então, nem todos os assuntos foram abordados, e o divórcio é um deles. Então, vamos lá. Se você pegar a carta de Corinto, 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 15, vamos ler algumas coisas aqui. Eu quero usar a minha Bíblia também para a gente fazer essa reflexão e entender melhor o contexto. Vamos lá. De um ponto de vista prático, quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 7, Paulo teria preferido que todos os cristãos permanecessem solteiros. Por quê? A fim de que permitisse que a obra do evangelho fosse feita de forma completa. Essa era a vontade de Paulo, porque ele era solteiro, tá? Paulo reconhecia que ele tinha esse dom, e ele fala no capítulo 7 que isso é um dom. Então ele reconhece que ele tinha esse dom especial de se permanecer solteiro, tá? E que uma pessoa poderia se casar, não era pecado. Por quê? Ele entendia que a pessoa que queria se casar é porque ela tinha inclinações naturais para o casamento. E isso não tinha nenhum problema para Paulo. Só que se nós formos ver, você vai começar a entender que o pensamento grego de que o solteiro era superior ao casado estava em voga ali naquela questão, tá? Enquanto o pensamento grego mostrava que o solteiro era superior ao casado, na questão judaica, o casamento era tido como obrigatório. Então era meio que irônico isso. Por quê? Porque o judeu valorizava tanto o casamento, em termos também obrigatórios, tá? Quanto a família, que era o centro da comunidade, o centro da sociedade. Então, pare para analisar que no capítulo 7, Paulo se pronuncia para defender o estado de solteiro. O celibato é conveniente e também digno. Paulo quer defender esse ponto. Só que ele, no capítulo 7, ele vai mostrar os benefícios de se permanecer solteiro, tá?
Só que, por outro lado, no capítulo 7, ele vai mostrar que o casamento não é uma fuga dos desejos daquela pessoa que é fraca. Paulo não está querendo dizer isso, tá? Que o casamento não é uma fuga para aquelas pessoas que têm desejo de praticar um ato sexual. Não, pelo contrário, é uma bênção. Mas ele mostra também que o resultado prático do casamento é evitar a tentação na área sexual. Então, Paulo especifica isso muito bem no capítulo 7. Agora, vamos lá. Eu estou usando aqui a minha Bíblia, está invertido, né? Como sempre, por causa da imagem, da gravação. O capítulo 7 eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. Não é uma Bíblia boa para você fazer um estudo, mas é uma Bíblia boa para você compreender, porque aqui o autor traz a ideia e não o léxico das palavras, né? A ideia da palavra do original. Então vamos lá. O capítulo 7, olha para você ver, o versículo 1. Paulo vai começar o assunto, assim como os fariseus começaram o assunto com Jesus, porque não foi Jesus que falou sobre o casamento e o divórcio. Foram os fariseus que, ao tentá-lo, fez com que Jesus falasse sobre o assunto do casamento e do divórcio. Aqui é a mesma coisa. O capítulo 1, Paulo não toca no casamento, não toca no assunto do casamento. Quem vai querer saber é a igreja de Corinto, porque ele diz assim, ó, versículo 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então, alguém, a igreja, um grupo, escreveu para Paulo pedindo explicações sobre algumas questões que estavam acontecendo na igreja. Beleza. Aí o versículo ainda continua. Paulo dizendo: vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Então, peraí, não é Paulo que está falando, é a igreja. A igreja está entendendo isso e escreveu para ele de que era melhor estar em um estado de solteiro, até pela ideia do pensamento grego, que existia de que o solteiro é superior ao casado. Então ele está dizendo que vocês dizem que o homem faz bem não casar. Mas eu, Paulo dizendo, digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, a sua própria mulher. E a mulher tem o seu próprio marido. Então, Paulo está iniciando o assunto partindo da ideia de que a pergunta foi deles. E ele responde: tá, é muito bom estar solteiro. Eu posso fazer a obra de Deus livremente. Mas, olha, para que você evite a tentação, você deve casar. E a mulher também case. Aí aqui no versículo seguinte, que no caso aqui, no versículo 4, ele vai falar sobre o corpo, que por causa do casamento, a mulher não tem mais domínio sobre o corpo e o homem também, por causa do casamento, ele não tem domínio mais sobre o seu corpo, ou seja, ele não pode fazer mais aquilo que o seu desejo quer fazer, o seu corpo, a sua a sua alma deseja. Não. A ideia de dois se tornar um é mostrado aqui. Quando você tem a ideia de que o seu corpo não pertence a você, você está falando de uma só carne. Aí o versículo continua no seguinte: que nenhum dos dois se neguem a si mesmo, a não ser, aí Paulo abre um asterisco aí, dizendo o seguinte: a não ser quando alguém, uma das partes, se dedique à oração. Ou seja, eu quero tirar um período, mas eu tenho que ter a compreensão da minha esposa ou a esposa ter a compreensão do marido. E Paulo diz muito bem, para que não caem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Tá? Então, às vezes, a pessoa se dedica tanto à obra de Deus, que ela se esquece do marido. E o marido também, por muitas vezes, se dedica tanto à obra de Deus que ele se esquece da mulher dentro de casa e a questão sexual e emocional é deixado para trás, tá bom? Então, Paulo vai dizer para tomar muito cuidado. O versículo 6, nós só vamos até o versículo 10, tá? O versículo 15, na verdade. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão.
Paulo deixa bem claro no versículo 6. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Qual é a sugestão? Que realmente eu gostaria que todos fossem como eu, solteiro. Paulo está deixando bem claro isso. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro aquele. Ou seja, o dom que Paulo está falando é do casamento. Eu tenho o dom, Paulo dizendo, de ficar solteiro. Você tem o dom de se casar. Então se case e deixe eu que tenho esse dom de ficar solteiro. Não me critique por ter a opção de estar solteiro, tá? É Paulo dizendo. Aí aos solteiros e às viúvas, ele vai dizer assim, ó. Aos solteiros e viúvas eu digo que seria melhor que eles ficassem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando-se de desejo. Então ninguém é obrigado a ser freira. Mas se for freira, que faça cumprir o voto de freira. Ninguém é obrigado a ser padre. Mas se é padre, que cumpra o seu dever e a sua função como padre. Tá? E dentre outros franciscanos ou outro grupo que opta pelo celibato. Tá? Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu. Aí aqui ele está falando que tem um mandamento, mas que não é dele, mas é que é do Senhor. Ele vai basear muito no texto de Mateus 19 e outros textos também que falam sobre o casamento. Que a mulher não se separe do marido, porém, se ela separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não divorcie da sua mulher. Então nós vamos ver aqui que Paulo dá apenas realmente ele mostra dois caminhos. Ou que esse cristão que se separou não se case, aí ele está falando que é o mandamento do Senhor, não se case, é melhor não se casar. Ou que se reconcilie, ok? Nós voltamos aqui. Aí o versículo 12 vai dizer, aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, ele não deve se divorciar. Então eu tenho dois casos. O homem crente, que é casado com a mulher não crente, e essa mulher não crente quer continuar casado, porque o que está em voga aqui é a religião. Então a religião não é pretexto para a parte largar do pagão, porque nós estamos falando de pagão. Então, esse pagão ele não deve ser deixado por ele não ser cristão. E o homem, por sua vez, eu falei do homem, né? O homem que tem a mulher não cristã e a mulher cristã que tem o homem não cristão, ambos cristãos não devem largar do marido ou esposa que não é cristão. O cristianismo não é desculpa para haver a separação, tá? Porque ele está falando que Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida ao seu marido. O versículo 15, nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, porque Deus chamou para que vocês passem a viver em paz. Ou seja, porém, se o marido que não é crente, se a mulher que não é crente, decide largar do marido que não é crente, que é crente, e da esposa que é crente, o cristão, na orientação de Paulo, deve deixar o pagão, que no caso aqui é pagão, vamos usar esse termo, tá? Porque é o da época, que o pagão vai embora. Tá? Essa é a opção, porque o cristão não pode viver debaixo do jugo da servidão. Então, se o não cristão quer partir, quer se divorciar, e outro detalhe aqui, tá? Enquanto na época de Jesus, nós estamos falando para os judeus, era só o homem que poderia dar carta de desquite, aqui é diferente, meu irmão, minha irmã. Aqui nós estamos falando de um período greco-romano, ao qual aqui nós estamos falando para gentios. E os gentios convertidos estavam debaixo da lei romana e não debaixo da Torá. Então a lei romana civil
deixava bem claro que a mulher poderia também pedir a carta de divórcio. Não é à toa que a primeira menção é às mulheres, porque na igreja de Corinto se tem a ideia, pela menção em primeiro plano, de que as mulheres elas tinham mais propensão a pedir o divórcio do que os homens da época, tá? Então nós vamos ver aqui que nós temos aqui grandes questões a serem tratadas. Primeiro, nós estamos falando de um ambiente diferente. Um ambiente ao qual Paulo está se referindo a pessoas gentílicas que se converteram ao cristianismo. Nós vamos ver mais aqui embaixo, né, se você continuar lendo, que ele vai falar da circuncisão. Que tanto o homem que fez a circuncisão por causa do judaísmo ou aquele que não fez o ato da circuncisão por ser gentios, se os dois estão dentro do cristianismo, nenhum tem um poder maior ou um valor maior do que o outro, tá? Então nós vamos ver aqui que a questão primordial também do texto é que Paulo roga que o cristão, que a mulher cristã e o marido cristão e a esposa cristã sacrifique muito na esperança de que o cônjuge não cristão seja salvo no final. Então, na ideia de Paulo, Paulo está dizendo assim, olha, você que é cristão, você irmã e irmão que é cristão aqui, você não largue do seu marido e nem da sua esposa, porque você tem que preservar a esperança de que eles vão ser salvos no final. Então, Paulo tinha essa ideia de que não poderia se separar. Aí, quando você olha sobre o mandamento, realmente, nós não podemos fugir disso. Paulo deixou para a igreja de Corinto, para aquele tempo, que a mulher e o homem cristão, ele não deveria se divorciar, não poderia largar o seu cônjuge pagão. E se eles largassem, eles teriam apenas duas opções, que seria ficar solteiro, solteiro. E isso nós vemos acontecer de maneira muito natural. Quantas irmãs na sua igreja ou irmãos que se separaram e não casaram mais, tá? E a outra opção que Paulo deu é que eles mantenham-se a paz e voltem a ser maridos e mulheres e mulher de novo, novamente, tá? Ou seja, se reconcilie. Então você vai ver que nós não podemos também usar esse ponto como pretexto, tá? Por quê? Como eu disse aqui no começo, a igreja ela tem um papel fundamental nas decisões, escolhas e orientações. A Bíblia ela não teve a preocupação de deixar escrito todas as regras, todos os pormenores e tudo aquilo que o ser humano precisa. A regra básica da Bíblia é a salvação, é o projeto salvífico de Cristo, de Deus através dos tempos. Só que determinados assuntos, como o divórcio, você vai ver que, por exemplo, hoje, uma mulher ela é espancada pelo marido. A igreja não tem autoridade e autonomia para olhar nos olhos dela e dizer assim, ó, você tem que ser obrigada a ficar com ele porque o casamento é para sempre. Sendo que ela apanha em casa, ela é judiada dentro de casa. Então você vê que a igreja ela não pode forçar algumas coisas, tá? Então, o que acontece? Eu sei que eu estou falando para o Brasil inteiro, cada denominação ela tem o seu estatuto. E os seus estatutos, eles têm as regras e as normas. E geralmente, pelo menos aqui a nossa convenção, que é a CGADB, ela deixa a autonomia da questão do casamento e divórcio a cargo das igrejas locais. Porque se ela definir uma regra geral, ela pode menosprezar e desprezar aqueles casos particulares que somente o pastor local conhece. Somente o pastor e a pastora local
conhece o que e sabe o que está acontecendo. Então, existe uma regra geral sobre o divórcio dentro do estatuto, tá? E a igreja local, ela tem autonomia para determinar cada caso. Porque eu aqui nesse vídeo, eu não posso, hipótese alguma, eu seria irresponsável se eu determinasse e colocasse padrões para se ter divórcio, se aceita obreiro no púlpito ou não, obreiros que vieram de fora, se eles podem ser pastores ou não, porque eu tenho a ciência e a responsabilidade que existe uma convenção geral em cada estado e que essa convenção geral, geralmente elas determinam que as igrejas locais determinem aquilo que é certo e errado e façam a melhor sugestão e a melhor forma de resolver cada questão, tá bom? Então, hoje nós falamos aqui sobre Corinto, entendemos um pouco sobre o contexto, tá? E amanhã, na sua escola bíblica dominical, se prepare, tá? Se você acompanhou aí os vídeos que eu postei, você pode tirar alguma coisa para levar para a sua sala de aula e que amanhã que essa aula não seja um problema, que seja um momento para se ressaltar o amor, a compreensão, o casamento e a importância deste. Porque eu acredito que muita gente amanhã vai ficar preso no divórcio. Não, não fique preso na palavra divórcio. Fique preso na palavra amor, perdão, misericórdia, compreensão, resolução de problemas, amor, fidelidade. Então mude, inverta a questão, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a casa de vocês. Nós encerramos esse tema aí. Semana que vem, a partir de amanhã, nós já teremos vídeo novo e nós começaremos a falar sobre um assunto novo, tá bom? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.